Olá pessoal, vamos neste vídeo falar sobre princípios éticos e valores morais nas religiões de matriz oriental. O hinduísmo, o shintoísmo, o confucionismo, o budismo são religiões de matriz oriental. Então gostaria de trazer à tona esse assunto para este vídeo, tá? Também pretendo fazer aqui uma diferença dos conceitos de princípios éticos e morais entre as religiões de matriz oriental e as religiões de matriz ocidental, isto é, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Nós vamos ver aí os princípios éticos e valores morais em algumas dessas religiões aí, filosofias de vida lá no mundo oriental. Então, assim, o meu objetivo é mostrar, né, como os princípios éticos e valores morais existentes lá no Oriente se diferenciam das religiões aqui do Ocidente. Bem como também mostrar aí a religiosidade, os cultos, a noção de Deus que tem no Oriente em comparação com o Ocidente. Bom, primeiro convém definir que a visão de história do mundo ocidental, isto é, essa visão é herdada do judaísmo, né, da religião judaica, a história é linear, né? A história é linear, isto é ter um começo, um meio e um fim. O mundo foi criado num certo ponto e um dia esse mundo vai deixar de existir. Essa pregação, esse ensino, nós encontramos no judaísmo e encontramos também aí no cristianismo. Lá no Oriente, qual é a perspectiva ou a visão que eles têm da história? É cíclica, tá? Isto é, a história se repete num ciclo eterno e o mundo dura de eternidade em eternidade. Então, são dois conceitos diferentes. O conceito de Deus. No Ocidente, nós temos por conceito que Deus é o Criador. Ele é todo-poderoso e é o único. Nossos princípios aqui no mundo ocidental é o do monoteísmo, a crença no único Deus, que é tipicamente um fenômeno ou um aspecto aí das religiões ocidentais. No Oriente é diferente, tá? As religiões orientais, o divino está presente em tudo. Ele se manifesta em muitas divindades ou como uma força impessoal, conecta tudo ou simplesmente não existe. Então é bem diferente, parece um próximo aí de um conceito de panteísmo. A comparação sobre a humanidade. O que nós ocidentais pensamos sobre a humanidade? Há um abismo entre Deus e o ser humano, tá? Entre o Criador e a criatura. O grande pecado é o homem desejar se transformar em Deus, em vez de se sujeitar à sua vontade. Já no Oriente, o homem pode alcançar a união com o divino mediante a iluminação súbita e o conhecimento. No que diz respeito à soteriologia ou à salvação, nós ocidentais entendemos que Deus redime o ser humano do pecado, julga e dá a punição. Existe a noção de vida após a morte no céu ou no inferno. Como são nas religiões orientais? A salvação é se libertar do eterno ciclo de reencarnações da alma e do curso da ação.
A graça vem por meio de atos de sacrifício ou do conhecimento místico. São duas posturas diferentes. E o que diz a ética no Ocidente? Para nós, o fiel é um instrumento da ação divina e deve obedecer à vontade de Deus, abandonando o pecado e a passividade diante do mal. E para as religiões orientais, os ideais são a passividade e a fuga do mundo, não se preocupar com problemas, viver na tranquilidade e simplicidade. E o culto, a liturgia? No Ocidente, as igrejas, de uma forma geral, têm oração, pregação, louvor e, sendo a missa, tem as rezas, né? No Oriente, como é feito o culto? Meditação e sacrifício. Em linhas gerais, é assim que as religiões orientais praticam no seu momento de culto, de liturgia. O hinduísmo, né? Vou falar sobre essa religião, a religião da Índia. Segundo os hinduístas, o que a pessoa faz é mais importante do que aquilo que ela acredita. Então, o costume correto é mais importante do que o conteúdo religioso. A lei ou a ética comum, chamada Dharma, significa que todas as pessoas têm responsabilidades para com a sua família, sua casta, né, seu grupo social e a comunidade como um todo. E que essas responsabilidades, desde o nascimento, variam de um indiano para outro indiano. Dessa forma, o que é bom para um não é necessariamente bom para o outro. A boa moral consiste em adotar os preceitos e deveres de sua própria casta ou classe social que pertence. A ética no budismo. Quando o Buda, o Siddhartha Gautama, alcançou a iluminação, depois de um longo período de meditação, o deus Brahma foi até ele e lhe pediu que levasse seus ensinamentos para outras pessoas. E mais uma vez, Buda sentiu a compaixão pelos humanos e por todos os seres vivos. Contemplou o mundo com o olhar de Buda e decidiu abrir o portão da eternidade para quem quisesse ouvir. Buda decidiu se tornar guia do ser humano. A vida de Buda é um exemplo de como se comportar eticamente. Tá? A compaixão e o amor são centrais na ética budista. Não só as ações, mas também os sentimentos e afetos são importantes. A caridade que fazemos não apenas afeta os outros, mas contribui para enobrecer nosso próprio caráter. Os budistas têm 5 mandamentos, tá? 5 leis, que é não fazer mal a nenhuma criatura viva. Segundo, não tomar aquilo que não lhe foi dado, não roubar. Terceiro, não se comportar de modo irresponsável nos prazeres do amor. Quarto, não falar falsidade, não mentir. Quinto, não beber álcool e drogas. Essas regras de conduta costumam ser chamadas de 5 mandamentos. Porém, o budismo não reconhece nenhum ser superior capaz de dar ordens à humanidade sobre como viver. Assim, as regras não dizem farás isso ou não farás aquilo. Elas são formuladas da seguinte maneira: tentarei ensinar a mim mesmo a não fazer mal a nenhuma criatura viva. Lá no extremo oriente, nós temos uma outra religião que é o confucionismo, tá? Pouco conhecida aqui no Brasil. Uma das ideias fundamentais de Confúcio era que a natureza e o universo estão em harmonia e que isso deve se aplicar também ao homem. Então, para esse fim, Confúcio adotou alguns antigos conhecimentos chineses e moldou seus próprios pensamentos. O Tao, é a harmonia predominante no universo. Em outras palavras, o relacionamento bom e equilibrado entre todas as coisas. Confúcio via o homem como naturalmente bom
e pensava que todo o mal brota da falta de conhecimento. A educação, portanto, implica transmitir os conhecimentos corretos. O lugar do indivíduo na sociedade é regulado por 5 relações, tá? Entre o senhor e o servo, patrão e empregado, entre pai e filho, entre mais velho e mais jovem, entre homens e mulheres, entre amigo e amigo, ou amigo e amiga, amiga e amiga. Isso significa que o soberano deve ser bom e o servo deve ser leal ao seu soberano. Que o pai deve ser amoroso e o filho respeitador. Uma ideia também ligada ao culto dos antepassados, que o homem deve ser justo com sua mulher, com sua esposa, e a mulher deve saber respeitar o seu marido. Ou seja, as ideias mais importantes para Confúcio eram a piedade, a fidelidade, o respeito e a reverência. Outra religião é o taoísmo. O taoísmo implica a passividade e não atividade. Ou seja, para um sábio taoísta, a ação mais importante é a não ação, é não agir. Isso influenciou a vida comunitária. Enquanto Confúcio desejava educar o homem por meio do conhecimento, Lao Tse, fundador do taoísmo, preferia que as pessoas permanecessem ingênuas e simples como crianças. Enquanto Confúcio, discípulo de Lao Tse, queria regras e sistemas fixos de política, Lao Tse acreditava que o homem deveria intervir o mínimo possível no desenrolar natural dos fatos. Pois para Lao Tse, em sua doutrina do taoísmo, quanto mais leis e mandamentos existem, quanto mais leis e mandamentos existirem, mais ladrões e bandidos haverá. Diz em seu livro chamado Tao Te Ching. O estado ideal de Lao Tse era a pequena comunidade, a aldeia ou a cidade pequena, que existia já nos tempos já lá antigos. Ali as pessoas tinham vivido em paz e contentamento, sem interesse em guerrear contra os seus vizinhos, como fizeram mais tarde as províncias chinesas. Tá? A caridade não faz sentido para um taoísta, mas ele tem uma boa vontade sem limites para com todos os outros, sejam eles bons ou maus. Outra religião lá do Extremo Oriente é o Shintoísmo. Essa religião do Japão, era a antiga religião nacional do Japão, isso a partir de 500 depois de Cristo. O Shintoísmo enfrentou dura competição com o budismo, tá? E as duas religiões acabaram por influenciar uma a outra. Não é raro no Japão o uso alternado de várias religiões. Uma criança, por exemplo, pode ser abençoada pelos deuses no ritual shintoísta e ser enterrada no ritual budista. Então, eles fazem esse sincretismo. O homem, no shintoísmo, é considerado como naturalmente bom e puro, participante da natureza dos kami, né? Que é o pecado e a impureza se devem a influências malignas dos espíritos habitantes do mundo inferior. Por isso, o homem recebe dos espíritos kami um componente natural, um ideal celeste a ser seguido nesta vida, um modelo de vivência que representa a ligação da vida humana com a vida divina. Este é o maior conceito moral do shintoísmo, chamado Mishi, termo que significa caminho. Trata-se de um ideal de justiça e de caráter, de que ninguém deve se afastar. Elemento básico da vida shintoísta e do próprio culto. Mishi é a obediência ao curso da natureza de extrema simplicidade e naturalidade. Então, essa é a religião shintoísta. Bom, pessoal, o que eu falei neste vídeo são dos valores, dos princípios éticos nas religiões de matriz oriental. O confucionismo, o shintoísmo, o taoísmo, o budismo e o hinduísmo. Como também no início fiz uma comparação
entre as perspectivas de moralidade, ética, salvação e conceito de Deus nessas religiões orientais em comparação com as três religiões aqui do mundo ocidental, que influenciam o mundo ocidental, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Espero que vocês tenham aprendido e até uma próxima aula.